Sabe por que uma porta fechada nos deixa tão curiosos? Ou por que o escuro às vezes dá aquele arrepio? Pois é, hoje a gente vai fundo numa das emoções mais básicas e poderosas que existem, o medo do desconhecido. E vamos descobrir que a resposta para isso está gravada no nosso DNA e na própria fiação do nosso cérebro. E pra começar, nada melhor do que essa frase do mestre do terror, H.P. Lovecraft. Ele pegou bem na veia a essência do que a gente vai conversar aqui. Esse medo não é uma coisinha moderna, não. É um eco que vem de muito, muito longe. Pra gente entender esse eco que atravessa milênios, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E bota tempo nisso. Vamos voltar para quando nossos ancestrais andavam pelas savanas e cada sombra podia literalmente esconder um perigo mortal. Tenta imaginar a cena comigo. Um dos nossos antepassados ali, sozinho. E de repente, ele escuta um barulho no mato alto. O cérebro dispara na hora. Não dá tempo de pensar, de analisar com calma. A decisão tem que ser instantânea. Se for só o vento e a pessoa sair correndo, o custo é baixo, né? Gastou um pouco de energia e só. Agora, e se for um predador e a pessoa resolver ignorar? Aí o custo é a própria vida. E é aqui que está o pulo do gato da evolução. Ao longo de milhares de gerações, quem sobreviveu? Os mais cautelosos. Aqueles que, na dúvida, assumiam o pior do desconhecido. Foram eles que passaram seus genes adiante. Ou seja, a gente herdou esse software de sobrevivência e nele o desconhecido vem com uma etiqueta de fábrica, perigo em potencial. Ok, agora vamos dar um salto no tempo para ver como essa herança toda funciona dentro da nossa cabeça hoje. Como é que a incerteza consegue acionar esse alarme interno? O processo é, assim, incrivelmente rápido e eficiente. Quando a gente se depara com algo novo, o nosso cérebro funciona como um bibliotecário desesperado. Ele sai correndo pelo arquivo imenso de memórias, procurando alguma referência, qualquer coisa. Se não acha nada, se aquilo é realmente novo, ele não arrisca. O protocolo é um só: ativar o alerta de ameaça. E as consequências disso no nosso corpo são fascinantes. Esse alerta não é só um pensamento. A amígdala, que é tipo o centro de controle do medo no cérebro, fica a mil. Nossos pensamentos começam a pender para o lado negativo e um sistema de freio de mão comportamental é ativado. É ele que nos prepara para lutar, fugir ou muitas vezes simplesmente paralisar. É por isso que a incerteza pode deixar a gente literalmente congelado no lugar. Mas, espera aí, será que essa reação toda é só um bug? Um resto primitivo que mais atrapalha do que ajuda? Ou será que ela tem uma função mais inteligente? Tanto Darwin quanto Freud achavam que sim, que tinha algo a mais aí. O Darwin via a ansiedade como uma ferramenta super importante para a gente lidar com um perigo imediato, sabe? Algo que está acontecendo aqui e agora. Já o Freud, ele foi além. Ele sugeriu que a ansiedade não é só sobre o presente, mas é um sistema de alerta sofisticado que nos prepara para ameaças que ainda nem aconteceram. Então, a sacada do Freud é essa. Aquela sensação incômoda de ansiedade diante do desconhecido é o nosso cérebro mobilizando recursos, sabe? Deixando a gente em estado de alerta máximo para detectar e planejar como lidar com possíveis perigos lá na frente. É quase um mecanismo de previsão do futuro. Entender de onde o medo vem e como ele funciona já é meio caminho andado. Mas, e agora? O que a gente faz com isso? Vamos dar uma olhada em duas caixas de ferramentas bem poderosas para a gente aprender a lidar com a incerteza, uma que vem da psicologia e outra da filosofia antiga. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, nos dá umas estratégias bem práticas. O primeiro passo é aceitar. Sentir medo é normal, tá tudo bem. A partir daí, a gente pode virar uma espécie de detetive dos nossos próprios pensamentos, se perguntando, tá, mas que prova real eu tenho de que isso vai dar errado? Outra coisa é fortalecer a confiança, lembrando de vezes em que a gente encarou o incerto e deu tudo certo. E talvez o mais importante é mudar a forma como a gente enxerga o fracasso, não como um fim do mundo, mas como parte do aprendizado. Agora, os filósofos estoicos, eles vêm com outra pegada, totalmente focada no nosso mundo interior. O segredo para eles é se concentrar só no que a gente pode controlar, os nossos próprios julgamentos. Para um estoico, o medo não é um fato que existe lá fora, mas uma interpretação que a gente faz. E se a gente conseguir mudar essa interpretação, usar lógica para ver a situação como ela é de verdade, o poder do medo sobre a gente diminui e muito. Depois de tudo isso, fica aquela pergunta no ar, né? O nosso objetivo final deveria ser tentar apagar esse medo do nosso sistema? Será que a gente deveria lutar para nunca mais sentir medo do desconhecido? Ou talvez a meta não seja a ausência de medo, mas a transformação dele. Afinal, é justamente esse desconforto com que a gente não sabe que move a ciência, a arte e toda a busca do ser humano por conhecimento. Foi o medo do escuro que nos fez descobrir o fogo. Foi o medo do que havia do outro lado do oceano que nos fez explorar o mundo. Talvez, no fim das contas, esse medo não seja um inimigo para a gente derrotar, mas um motor poderoso que a gente só precisa aprender a usar.